O Ministério do Meio Ambiente prevê cessão à iniciativa privada de unidades de conservação. Mais de 10 parques nacionais estão na lista de concessões em andamento, entre eles o de Chapada dos Guimarães. E esse é um dos nossos assuntos agora, na conversa ao vivo, via internet, com a ambientalista e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Maria Tereza Pádua. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a avaliação aí dos ambientalistas sobre essa cessão aí de parques ambientais para a iniciativa privada administrar? A cessão, na verdade, que a gente pensa que terá é somente para se fazer a educação ambiental e o turismo ambiental. Isso é comum em todos os parques nacionais do mundo, em parques nacionais maravilhosamente bem administrados, como em países do primeiro mundo. A concessão pode ser feita para educação ambiental, para turismo e para ecoturismo com sucesso. Depende de como fazer. Pois é, a senhora falou com sucesso, depende de como fazer e trouxe também falando aí que a receita deu certo em outros países. Mas qual que seria o maior risco aqui no Brasil de dar a concessão aí a esses parques, né? Empresas privadas administrarem os parques? A gente até falou aqui do próprio parque da nossa região de Chapada dos Guimarães. Não, o risco é se colocam gente que não saiba o que é um parque nacional e para que é um parque nacional na verdade. Que o objetivo, o princípio, é científico, logo educativo e turístico. Mas sendo universitários que fazem biologia, ecologia, mestrados, doutorados, ou que conhecem isso, é importante que as pessoas saibam do que se trata e que não estejam em cargos de mandos pessoas que não sabem nada sobre a área ambiental, como acontece muito, né? Inclusive agora. E para essa cessão dessas unidades aí de preservação, os critérios, eles são bem definidos? Porque a senhora colocava aí que é o seguinte, as pessoas precisam saber com o que elas vão ter que lidar, não é isso? É isso mesmo. Por isso que é previsto, inclusive na nossa legislação, que é muito boa, que se tenha planos de manejo de parques nacionais ou de outras unidades de conservação, de outras categorias de manejo, antes de se colocar para concessão de alguns serviços para a iniciativa privada. Quer dizer, é importante que o plano de manejo do Parque Nacional ou da área reservada esteja realmente aprovado conforme a legislação em vigor. A nossa legislação, felizmente, é excelente, mas tem que ser obedecida. Então, quando a senhora fala de ter que ser obedecida, e a gente lembra de outra questão, a fiscalização. Hoje, a fiscalização, ela deixa a desejar aqui no Brasil como um todo, fazendo aí um comparativo até outros países, como a senhora trouxe no começo da fala? A fiscalização deixa muito a desejar, mas infelizmente também não é só a fiscalização. O manejo adequado das diferentes categorias de manejo que nós temos na legislação, o pessoal competente e tal, ainda no Brasil é muito insuficiente. Então, nós ainda precisamos melhorar demais. A nossa legislação é de primeiro mundo, mas a gente tem de colocá-la a bem da sociedade e a bem da conservação da natureza e dos recursos naturais renováveis. A senhora colocou primeiro que a nossa legislação é excelente. Reforçou agora dizendo o seguinte, olha, a nossa legislação é do primeiro mundo, é de primeiro mundo. Agora, por que então é tão criticada a condução ambiental aqui no Brasil? Exatamente porque não se obedece à nossa legislação e porque se colocam nos cargos tanto de diretores de unidades de conservação, diretores de parques nacionais, até o nível mais elevado, até ministérios, diretores de ministérios, pessoas que realmente não foram preparadas, não foram educadas para tal.
até diretores. Nós temos 70 parques nacionais no Brasil, mas se você pega os diretores, poucos são que ou são engenheiros agrônomos ou florestais. Quer dizer, fica tudo na mão de políticos ou politiqueiros, e isso deixa muito a desejar, na verdade, no Brasil ainda. Não há seriedade política para se conduzir as unidades de conservação. E essa falta de seriedade política é mais ampla do que essa questão aí das unidades de preservação? Por exemplo, a falta de seriedade na condução ambiental se aplica também ao governo federal, na opinião da senhora? Se aplica no geral, porque, infelizmente, nós temos boa educação, mas não temos um número suficiente. Nós temos muitas áreas de proteção no Brasil que estão em mãos sei lá eu, de quem quiser fazer o turismo, ou seja lá o que for, ou estradas, ou não dar ou não seguir os objetivos para os quais elas foram criadas. Nós temos muitas unidades de conservação no Brasil, entre todas as categorias. Nós temos quase 10% da nossa extensão territorial, mas, infelizmente, em termos de pessoal, deixamos muito a desejar. Porque ainda existe, a senhora atribui isso àquele pensamento que ainda existe, tanto por parte de alguns governantes como da sociedade, de que a preservação ambiental, ela impacta no desenvolvimento econômico. Pois é, mas é um erro tão primário, não é? Porque qualquer pessoa que faça qualquer faculdade de economia, de preservação, de meio ambiente, de florestal, de agronomia, seja o que for, sabe o quanto é importante que se faça meio ambiente com desenvolvimento sustentável. Isso é fazer meio ambiente bem, não? Com desenvolvimento sustentável. Então, é uma pena que realmente você tem razão. No Brasil, muitos que estão na cabeça de cargos importantes ou de unidades de conservação não sabem isso e querem, mais que tudo, desmatar, desflorestar, vender animais silvestres contra o que está previsto no manejo das unidades de conservação. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia e pelas suas informações. Obrigado aos senhores. Obrigada.